Olá, olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Quero convidar você para uma reflexão no livro de Neemias, capítulo 1, onde juntos vamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. Quero falar com você nesta oportunidade sobre o tema: o que fazer quando tudo parece perdido? Em algum momento da sua vida você já passou por isso? Por aquela dor, por aquele medo, por aquela angústia, sem saber o que fazer, qual decisão tomar? É em uma situação como essa que eu quero que você pense comigo. E a palavra de Deus vai nos ensinar o que fazer nessas situações. Neemias capítulo 1, eu quero ler apenas um dos versos e depois nós vamos lendo os demais e assim refletindo na palavra de Deus. Diz assim o versículo 3: Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Os muros derrubados, as portas queimadas. Vergonha, humilhação e dor. O que fazer quando tudo parece perdido? É sobre isso que eu quero que você reflita comigo. Ore a Deus neste momento. Deus de amor, Deus de bondade, graça, misericórdia e amor. Nós clamamos ao Senhor pelo poder que há no sangue de Jesus, por o entendimento da Tua palavra, para que a mesma ilumine as nossas vidas, nos dando assim, Pai, entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para contextualizar essa informação, o povo de Israel, depois de muito ser avisado, por causa da sua desobediência, eles foram levados para o cativeiro. O cativeiro de 70 anos chega ao fim. Um grupo de homens e de mulheres voltam, mas alguns permanecem onde eles estavam cativos. Lá eles já tinham refeito as suas vidas, construído a sua história, e não precisava necessariamente voltar. Mas todos nós sabemos o quanto amamos a pátria mãe. E muitos deles se preocupavam, entre eles Neemias. Neemias já havia mudado de vida, já havia feito conquistas. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Este homem, com seu cargo de confiança, um dia, como outro qualquer, ele encontra um amigo que tinha ido em Jerusalém e pergunta pela cidade. A resposta que nós vemos é essa do verso 3. E nessa resposta, Neemias começou a pensar no que fazer diante dessa notícia tão trágica. E o texto bíblico vai nos ensinar algumas lições. E a primeira das lições que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade: quando tudo parecer perdido, chore, ore e jejue. Foi as 3 coisas que Neemias fez. É a primeira verdade que nós aprendemos neste texto. Orar, chorar e jejuar. Veja comigo o versículo 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Atitude nobre nos tempos difíceis. Em vez de sair desesperado para tomar uma decisão, pare para a oração. A oração nos conecta com Deus. A oração nos aproxima da presença de Deus. A oração nos mostra o caminho a ser seguido, mostra que nós somos dependentes da graça de Deus. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua dependência de Deus? Você tem se aproximado de Deus?
Você tem buscado a vontade de Deus ou você tem agido na força do seu próprio braço? Foi por causa de agir na força do próprio braço que o povo de Israel foi parar no cativeiro. Foi parar numa situação dramática, difícil, sem saber o que fazer. Mas ainda quero compartilhar com você mais algumas verdades que Neemias nos ensina através da palavra de Deus. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, quando tudo parecer perdido, lembre-se da aliança e da misericórdia de Deus. Veja comigo o versículo de número 5, diz assim: Eu disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias não orou uma oração de desespero, não orou uma oração de revolta. Neemias orou baseado na palavra de Deus. Ele trouxe no coração dele a memória de duas grandes verdades que contém a palavra de Deus: a aliança e a misericórdia. Deus fez aliança com o seu povo. Nessa aliança chegou Jesus para ser o nosso Salvador. Nós não podemos esquecer desta verdade. Nós precisamos nos apegar a essa verdade e fazer dela o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como disse o salmista. Nós também temos que lembrar constantemente da misericórdia de Deus. Essa que se renova a cada manhã e é o motivo de nós não sermos consumidos. E uma terceira verdade que a atitude de Neemias nos ensina: quando tudo parecer perdido, confesse o seu pecado a Deus. Veja comigo os versículos 6 e 7, como que foi a confissão que Neemias fez diante do seu pecado. A palavra de Deus nos diz assim: os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos, nem às leis que ordenastes a teu servo Moisés. A atitude de Neemias mostrou nobreza de caráter, mostrou um coração arrependido, mostrou para nós o caminho que nós devemos seguir, o caminho do arrependimento. Quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, nós vemos que a mensagem de Jesus era a mensagem do arrependimento. Temos que lembrar que o pecado faz separação entre nós e Deus. E só através de Jesus pode haver reconciliação do homem com Deus. Neemias olhou para a sua história, para a história da sua família, dos reis de Israel, a história da sua nação, e falou: pequei, pecamos, precisamos de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nossa nação brasileira também, manchada pelo sangue de muitas mortes, manchada pelo sangue da injustiça, manchada pelo sangue da imoralidade, precisa urgentemente de ser lavada pelo sangue de Jesus. E isso só será possível através do arrependimento. Que comece por mim, que comece por você, que comece por cada um daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero ainda compartilhar com você uma quarta verdade. Quando tudo parecer perdido, lembre-se das promessas de Deus. Os versículos 8 e 9 nos mostram isso. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Mas se voltarmos para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que
os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para obedecer-lhes o meu nome. Aqui está uma mensagem tirada das páginas da Bíblia, tirada dos mandamentos que Deus deu ao seu povo. Essa mensagem nos ensina que, apesar do pecado, apesar das manchas que o nosso pecado causaram nas nossas vidas, apesar da ruína que ela nos trouxe, existe a promessa de Deus. E essa promessa de Deus é para nos convidar a voltarmos para Deus. E a oração de Neemias é: Senhor, estou aqui porque reconheço que o Senhor é bom e que eu sou pecador, que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Meus amados, nós precisamos, vocês ouvintes deste canal, todos nós precisamos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. É hora de voltarmos para Deus, é hora de reconhecermos que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando tivermos em situação desesperadora, sem saber o que fazer, quando achar que tudo está perdido, lembre-se, existem promessas de Deus para as nossas vidas. E a quinta e última verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, quando tudo parece perdido, haja como servo de Deus. Está tudo perdido? Está difícil? Você não sabe mais o que fazer? Não sabe a quem recorrer? É hora de você agir como servo de Deus. Veja como Neemias agiu. Os versículos 10 e 11 nos mostram isso. Eles são teus servos e o teu povo, que rejeitaste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos servos, cujo prazer está em temer o nome do Senhor. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência diante deste homem. E nesta época, eu era copeiro do rei. Aqui, Neemias, no verso 10 e no verso 11, ele usa a palavra servos 4 vezes. Ele coloca ele como servo e coloca a nação dele como servo. É hora, meus amados e queridos irmãos, de reconhecer que precisamos viver como servos, de reconhecer que o nosso pecado, a nossa atitude, a nossa arrogância nos separa de Deus. Precisamos de buscar um coração de servo. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 53, nós vemos ali o retrato do servo sofredor. Jesus como servo. Jesus entregando a si mesmo por amor de mim e por amor de você. Para transformar o nosso coração de coração pecaminoso num coração de servo obediente. A atitude de Neemias foi agir como servo de Deus. E para concluir essa reflexão, eu quero desafiar a você, a quando você se encontrar numa situação tão delicada que você não sabe mais o que fazer, faça como Neemias fez. Pare para orar, para chorar, para jejuar, para reconhecer que pecou e para buscar o arrependimento sincero e viver na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se esta palavra foi bênção para você, compartilhe ela com seus amigos. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Um forte abraço
e até a próxima oportunidade.